Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Nosso e-mail, você pode mandar perguntas, frenteafrente@redevida.com.br ou para o telefone 00, operadora 17, 3355-8432. Deputado, queria saber do senhor, o senhor é evangélico, Marina Silva também. Nós falamos de Eduardo Campos, de Aécio Neves, mas ela está aí tentando montar a rede. Inclusive é uma curiosidade minha, eu já faria essa pergunta para o senhor e também de algumas pessoas aqui do Twitter a respeito da rede. O senhor vai assinar a criação da rede? O senhor assinou a criação da rede? Não assinei a criação da rede. Eu acho que a Marina Silva é um quadro bom. Eu acho que ela, se ela for candidata, vai ter uma votação. Ela ocupou um espaço que foi um vácuo do contra, quer dizer, daqueles que não votaram na Dilma e não queriam votar no PSDB, aqueles que não votaram nem no PT nem no PSDB, que o Garotinho ocupou em 2002, que ficou vago naquele momento, 2006 ficou naquela inércia e no fim acabou provocando o segundo turno, foi um movimento que não foi igual ao 2002, mas acabou provocando, e em 2010 ela acabou crescendo na última semana. O fato dela ser evangélica fez com que ela herdasse muitos dos segmentos do voto do próprio Garotinho de 2002. Se você olhar bem o perfil da votação dela e pegar o perfil da votação de Garotinho de 2002, você vai ver muita semelhança em muitas regiões do país. Então ela pegou um pouco do voto evangélico, sim. Aquela discussão do aborto, da presidente Dilma, aquela colocação do Serra, eu perdi muitos votos no Rio de Janeiro porque apoiava a presidente Dilma e de gente que foi votar na Marina. Eu percebi nas ruas, claramente, o crescimento da Marina nos 10 últimos dias de campanha. Então ela teve o seu valor naquela eleição. Eu acho que essa eleição agora, esse papel vai ser ocupado de outra forma. Eu acho que o PSDB veio com uma candidatura nova, diferente, como o Aécio. O Eduardo Campos vai ocupar um caminho, vai tentar ocupar esse caminho de quem não foi nem PT, nem PSDB, e, consequentemente, não vai ter espaço para duas candidaturas de meio entre o Eduardo Campos e Marina. Então, ou o Eduardo Campos não crescerá e a Marina continuará com esse papel, ou se o Eduardo Campos crescer, a Marina morrerá politicamente, né? Não terá uma votação substancial. Até porque ela não vai ter tempo de televisão, o tempo dela será muito mais curto e, efetivamente, a presença dela em debate não será mais uma novidade, como foi em 2010. Então, eu vejo ela como um quadro bom, um quadro notável, que tem o seu valor, mas acho difícil ela crescer ou manter. Essa história dela estar bem hoje situada na pesquisa, se você fizesse em 2010, você vê que a Luiza Helena estava. Exatamente. É um espaço que a Luiza Helena ocupou em 2006, um pouco também do Garotinho, quer dizer, a Luiza Helena foi candidata. Então, são processos que a gente, quando está habituado a analisar a eleição, a gente vê que tem uma repetição do processo intermediário. O senhor acha que ela vai conseguir montar a rede, uma vez que... Acho difícil. O próprio Gilberto Kassab demorou quase 2 anos para montar. Acho difícil. O Gilberto Kassab teve a ajuda de muitos expoentes políticos, em todos os estados ele fez aliança. No Rio de Janeiro, nitidamente a estrutura do PMDB trabalhou para ajudar ele a colher essas assinaturas. Deputado. Como em vários estados ele teve apoio. Nós temos algumas perguntas, já vou entrar nelas, de telespectadores do todo o Brasil que estão mandando. As que eu não fizer por falta de tempo serão encaminhadas à Flávia, assessora do deputado, para respondê-las. Nós temos aí, segundo a programação do STF, do próprio Joaquim Barbosa, a questão dos mensaleiros que estão condenados. Podemos chegar até o fim de 2013 agora, ou seja, véspera de eleição presidencial, com alguns membros do PT presos mesmo. O senhor acha que o caso Mensalão ainda vai influenciar na campanha de 2014? Todo mundo assistiu à eleição de prefeito de São Paulo e dizia que no meio daquele julgamento dificilmente o PT conseguiria fazer um candidato sequer para o segundo turno na eleição de prefeito, e foi e ganhou a eleição. O eleitor tem a sua maneira... Mas ninguém estava preso ainda. Sim, mas você estava no auge das sessões do julgamento. Aquilo impacta muito mais do que não se sabe. Não. Você imagina o José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, preso durante a eleição presidencial. Você via o José Dirceu sendo julgado na televisão todo dia. Então, é como via todos eles. Então, eu acho que o impacto que o Mensalão poderia ter, já teve na eleição de 2012. Eu, sinceramente, não vejo como a possibilidade ou não de prisão de alguns dos condenados possa influenciar no resultado da eleição de 2014. Só acredita que os deputados, o Genuíno, o João Paulo Cunha, que estão deputados, vão perder os mandatos? Por exemplo, parece que a Câmara virou, com todo respeito aos seus pares, um refúgio dos mensaleiros, porque além desses dois, semana passada eu vi lá o Henrique Pisolato, do ex-presidente, o ex-gerente do Banco do Brasil, que está condenado, estava desfilando lá. Veja bem, você tem um processo, mas ele não é deputado, né? E eu sei, mas Câmara é uma casa aberta, é uma casa da sociedade, todos podem visitar lá. O que acontece é o seguinte, tudo que é inédito, que ainda não passamos, você tem a experiência da primeira vez. Essa situação é uma situação inusitada, nunca aconteceu antes.
Então a Câmara vai ter oportunidade de se pronunciar com ineditismo. Então vamos ver qual vai ser o comportamento. É difícil você fazer uma previsão do que vai acontecer. Então nós não podemos julgar aquilo que não aconteceu antes. Depois que você, que nem uma decisão do Supremo sobre um tema relevante, depois firma jurisprudência. E essa jurisprudência é seguida em julgamentos futuros. Mas o primeiro julgamento ele é polêmico. Então esse caso é a primeira vez. Vamos ver como é que vai acontecer ou como vai desenrolar essa polêmica. O senhor sabia que o vice-governador Pezão está sendo indiciado por ter recebido ambulância no processo do sanguessuga quando ele era prefeito? Veja bem, nós estamos hoje num processo que vai acontecer tudo. Eu costumo dizer o seguinte, se você me convidar hoje para exercer qualquer cargo público que não seja o parlamento, eu não aceito. Eu não saio do parlamento. Por quê? Porque é praticamente impraticável. Porque você hoje é alvo de toda sorte de consequências sobre a utilização de verba pública, sobre o exercício da administração, porque você tem que governar, e governar sempre gera algum tipo de erro. Então, eu não conheço esse caso, mas não vai querer a gente achar que o vice-governador do Rio de Janeiro, candidato a governador, está envolvido num processo de ambulância. Seria por demais ridículo. Isso eu não levo nem isso em consideração. E certamente vão surgir outras. Como também eu acredito na inocência do Lindenberg nas denúncias que saíram, que atribuíram o dossiê que você falou no início ao PMDB. Eu não acredito que ele seja culpado naquilo. Então, eu sou uma pessoa que dou sempre a chance ao contraditório, a chance de defesa e não pré-julgo ninguém. Eu quero ver o julgamento concreto para poder aparecer as provas para eu formar o meu juízo. Deputado, tem um assunto que o senhor bate muito, inclusive lá no Congresso já apresentou algumas emendas, a respeito do fim do exame de ordem da OAB. É uma luta sua, nacional. Então tem uma pergunta aqui do Paulo Lima, lá de Volta Redonda, ele pergunta como se houver o exame de ordem feito pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, pela OAB no Brasil, para a OAB no Brasil. Eu acho um absurdo a tese, uma razão muito simples. É a única profissão no Brasil que você se gradua, não tem o direito ao exercício dela e precisa ter um exame de um conselho de classe para validar o seu diploma. Você, jornalista, não precisa disso. Mas o médico que cuida dos seus filhos... Eu ia falar nisso agora. O Conselho Federal de Medicina está querendo adotar esse exame. Claro, se eu vejo a festa acontecendo na OAB, eu também quero a festa para mim. O Conselho de Economia também vai querer, o Conselho de Contabilidade vai querer, o Conselho de Odontologia, só que hoje não existe. A tendência é acabar com o da OAB ou criar o de outras? Veja bem, houveram 2 projetos de lei que foram aprovados na Casa no passado e o Lula vetou como presidente da República, criando o exame de veterinária e um outro, se não me engano, acho que odontologia. Os 2 ele vetou, justamente alegando que isso era inconstitucional. A manutenção do exame da ordem é uma excrescência. É uma excrescência por quê? Eu vou me formar. Eu pego um crédito educativo, como é que eu vou pagar? O que acontece é que hoje bacharéis não são formados, eles têm um diploma que não vale nada. E é a única profissão. E a dizer, não vai causar prejuízo. Que prejuízo vai causar? Se até numa ação que eu perco, eu tenho direito a uma ação rescisória até 2 anos depois da sentença transitada em julgado. E, consequentemente, um médico pode causar muito mais mal a você se ele fizer um procedimento equivocado, ele pode matar pessoas. Um engenheiro que constrói a sua casa pode derrubar a sua casa. O arquiteto que projeta pode derrubar. Um dentista pode te matar numa anestesia. E ninguém faz exame de conselho de classe. Por que só essa profissão vai ter essa exigência? Eu sou contra isso. Aí eles vão dizer o seguinte, não, mas os cursos de direito são ruins. Será que os de medicina são bons? Os de engenharia são bons? E outra coisa, o Estatuto da Advocacia prevê que os cursos de direito são aprovados previamente pela OAB. Ela dá opinião sobre cada curso que é instalado. E nós temos o Enem, nós temos prova de qualidade das faculdades. O que a gente tem que fazer é ou coloca uma residência jurídica, como tem residência médica, ou coloca uma prova que não seja impeditiva de você ter a graduação, seja para avaliar as faculdades. Você tem que dar critérios para melhorar o curso. Agora, papel de fiscalizar curso, ele é do governo, não é de conselho de classe, que ganha dinheiro para fazer uma prova dessa. Como líder do PMDB, o senhor pretende puxar a votação desse projeto? Esse projeto agora ele é terminativo nas comissões, ele está na CCJ, então vai ser apreciado na CCJ. Eu tentei aprovar um requerimento no plenário, esse requerimento não atingiu o quórum para urgência, o PMDB votou meio a meio, metade do PMDB votou a favor, metade votou contra. Obviamente, como líder, eu como parlamentar, vou puxar essa votação. Como líder, eu vou liberar a bancada para votar de acordo com a sua conveniência, mas eu vou lutar duramente
para que esse projeto seja votado, que a gente acabe com esse exame absurdo. Deputado, gostaria de mandar, rapidamente, Denise, mandar nosso abraço para os telespectadores, senão eles vão ficar chateados conosco, Denise. Claro. Geraldo Josino, de Tocantins, Abílio Nogueira, de Rio Preto, São José do Rio Preto, Nilson Hernandes, lá de São Paulo. Por favor, Denise. Eu queria perguntar duas coisas para o senhor. Primeiro, hoje teve um embate na Câmara entre Eduardo Campos, na comissão da MP dos Portos, que centraliza as licitações, né, o novo marco regulatório dos portos, que foi enviado pelo governo. Hoje houve um embate, a ministra Gleisi, de um lado, defendendo a medida provisória, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, atacando, dizendo que tem que manter a descentralização nas decisões da contratação de serviços pelos portos brasileiros. Ele meio que puxou a sardinha para o PSB, para Pernambuco, e a ministra para a presidente Dilma. Ele é pré-candidato a presidente da República. Como vai se comportar o PMDB nessa votação? Vai ficar com o governo ou vai ficar com o Eduardo Campos? Não, eu acho que a gente tem que ter uma saída consensual. Até que essa medida provisória dos portos, que é uma medida muito polêmica, ela tem conseguido sobrepor as polêmicas com vários pontos que têm sido buscados acordo, tem conseguido. Conseguiu-se acordo com os trabalhadores, se vê que os trabalhadores não estão mais reclamando da medida provisória. Os empresários que estariam supostamente sendo prejudicados já estão com seus direitos sendo reconhecidos. Praticamente a última polêmica que está resistindo é esse problema da delegação. Se você ler a medida provisória, ela prevê a delegação a um ente, seja município ou estado. Já tem essa previsão na medida provisória. Eu acho que nós temos acasos e acasos. Tem município que não tem, ou estado que não tem a menor condição de administrar um porto. Tem estado como Pernambuco, cuja administração do Porto Suape é um sucesso. Se você for ver bem como funciona o Porto Suape, você vê que realmente fizeram um trabalho muito bom lá. E se você não mantiver uma linha de cooperação com o governo de Pernambuco para a administração do Porto Suape, você talvez não tenha o mesmo desempenho lá. É preciso que a gente separe o joio do trigo, que a gente dê a possibilidade de fazer, que não seja obrigatório, e seja de acordo com a conveniência da administração através de convênio. Então nós vamos defender um acordo, uma solução que possa permitir que o governo de Pernambuco ou qualquer outro que se desempenhe bem, por exemplo, a Bahia não tem o mesmo desempenho de Pernambuco. Eu te dou outros exemplos que são muito ruins. Então é preciso, não pode ter uma regra genérica de descentralizar, nem pode ter uma regra que não permita você descentralizar quando funcionar bem. Vamos buscar um meio termo. O senhor acha que é possível fazer um terminal de uso privado, um TUP, como eles dizem, no caso de Pernambuco? Você pode fazer, pela legislação que está sendo proposta, você pode fazer terminal de uso privado em qualquer lugar do Brasil, e aí não está em porto público. Não é o caso da discussão com Pernambuco. Pernambuco está discutindo a administração do porto organizado, onde só terão terminais de usos públicos e não privados. Então não é o caso essa discussão. O terminal de uso privado... Mas isso foi feito em Pecém, por exemplo, foi feito no Ceará. Mas Pecém é outra coisa, é outra administração do Ceará, ele fez o terminal de uso privado em área pública. Foi o regulamento daquele momento permitia isso, esse novo regulamento não vai permitir. E sobre esse aspecto nós estamos de acordo com o governo. Sobre o aspecto de permitir que Pernambuco possa vir administrar, se for vontade da administração, o Porto de Suape, nós entendemos que tem que ter uma solução consensual. Mas não quer dizer que seja em todo o Brasil. Então o Brasil é muito diferente. Até porque hoje Eduardo Campos faz uma boa administração. Quem vai sucedê-lo necessariamente pode não fazê-lo. Então essa boa administração do Porto de Suape pode ir por água abaixo. Então tem que ser uma forma que a União possa delegar e possa tirar a delegação se não tiver uma performance condizente com aquilo que se espera. Deputado, tem uma pergunta. É a eleição? Não, é sobre os cargos do PMDB. Pode continuar. Eu queria entrar nessa questão dos cargos. O PMDB recebeu há uma semana o Ministério da Agricultura, que já era do PMDB, mas saiu Mendes Ribeiro, que era um aliado de Dilma, uma escolha dela para o Ministério, e entrou o deputado Antônio Andrade, que foi uma escolha do PMDB de Minas. Moreira Franco saiu da SAE, Secretaria de Assuntos Estratégicos, que o PMDB achava que não valia nada, e foi para a aviação civil, que é uma área que o PMDB queria há algum tempo administrar, sonhava desde lá de trás, quando Moreira Franco foi indicado para a SAE. Não é verdade, o PMDB já administrava a aviação civil, tanto que o Delcio Jobim era ministro da Defesa e a aviação civil era subordinada, ela foi desmembrada uma costela dele. Então o PMDB não sonhava, o PMDB administrava
passou a deixar de administrar e voltou a administrar uma parte da defesa. Então, sim, você eu concordo em parte com você, mas, por exemplo, Mendes Ribeiro não foi ministro escolhido pela Dilma, pode ter sido até um amigo e aceito pela Dilma, foi escolhido e referendado pelo PMDB. Ele foi um dos nomes que o PMDB apresentou e ela pensou. Mas qualquer parlamentar do PMDB que ela escolhesse para poder administrar, o PMDB apoiaria. O PMDB não faz restrição. A presidente Dilma... Agora, uma coisa que todo mundo reclama em relação à aviação civil... Mas só assim, que ele saiu por doença, ele não saiu por qualquer outro motivo. E aí sim, havia um compromisso... vamos dizer o seguinte, a escolha de um membro do PMDB de Minas Gerais atende ao interesse de eleição do ano que vem, é se preparar uma união em Minas Gerais, que é o estado onde nós sabemos que podemos perder a eleição presidencial. Se você não trouxer quadros do PMDB de Minas, não integrar o PMDB de Minas, você certamente pode não ter os votos do PMDB de Minas. Isso vai dificultar a própria aliança dentro de Minas Gerais. Então, isso foi um processo eleitoral. Se aproveitou a doença de Mendes, que teria que sair, e, consequentemente, com isso, se juntou o útil ao agradável. Passou com isso a resolver a situação eleitoral. Foi isso que aconteceu. O Moreira Franco trocou de ministério, saiu do assunto estratégico, foi para a aviação civil, que já era um berço do PMDB. Durante a posse, a presidente Dilma falou uma coisa para ele ali, que o pessoal riu um pouquinho, mas sentiu o recado para ele. Ela virou e falou para ele, não quero que você fale depois que era feliz e não sabia. Ela mostrou que vai cobrar ele ali. Todos nós que somos políticos, eu sempre digo, eu era feliz e não sabia. Então, eu não posso reclamar, eu pedi para ser, eu disputei, então eu sou líder por opção minha, não porque me obrigaram a ser. Ele é ministro porque ele quis ser. Então ele sabe que vai ter muito mais trabalho, até porque o ministério dele, como a gente brincava com ele, era um ministério de seminários. Ele não fazia nada, tanto que ela sai e vai ficar lá, ela não existe. Ela foi feita por um modelo e foi tratada de uma forma diferenciada. Agora, eu soube que o PMDB está reclamando muito porque parece que a Infraero não seguiu para o partido também. Como é que está essa questão da Infraero? Em primeiro lugar, isso é um assunto que será tratado pelo próprio ministro. O PMDB, obviamente, O PMDB vai fazer a direção da Infraero? Isso eu não sei, isso caberá ao ministro Moreira Franco a resolver. Ele vai avaliar os quadros existentes, entender que são compatíveis, são competentes para o exercício da função, ele os manterá. Se ele entender que não são competentes, certamente ele os trocará e ele tem autonomia partidária para isso. Agora, em relação, eu queria voltar um pouquinho na questão do ministro Mendes Ribeiro, porque a informação que a gente tinha no jornal era de que ele está curado do câncer. Que ele, inclusive... Olha, se você teve a oportunidade de assistir... Se você teve a oportunidade de assistir a posse dele, você viu que a presidenta teve um carinho enorme com ele se emocionou bastante, pedindo para que ele se tratasse, se curasse e ficasse quieto. É verdade que ele saiu por ser o único ali que não era... Moreira Franco, aliado de Michel Temer, né? Não, Moreira Franco, eu como líder apoiei. Não, mas foi do Rio de Janeiro, nós apoiamos o Moreira. O Moreira é um quadro partidário, já estava no Ministério. Sim. O Garibaldi Alves, da Previdência Social, é meio que uma joint venture entre o Senado e o presidente da Câmara, Não é verdade, Eduardo porque Alves. se você olhar bem naquela escolha, o Eduardo Braga foi convidado para ser ministro da Previdência e recusou. Então, o Garibaldi foi, naquele momento, não era a opção primeira da escolha para ministro da Previdência. Então, se criam muitos factóides com relação a essa ocupação e atribuem coisas que não são verdadeiras. Se você perguntar ao Eduardo Braga, ele foi convidado. Então, não foi opção, não foi feita essa joint venture que você falou. Ali o que houve foi que o Garibaldi foi o único senador que aceitou ser ministro da Previdência, essa que é a verdade. Outros não aceitaram. E o ministro também foi convidado e recusou. Então, por que essa recusa do PMDB? Porque o Ministério da Previdência é um ministério complexo, um ministério que dá um ministério complexo para fazer política. E são senadores políticos, comissões políticas, querendo governar os seus estados. Como o Garibaldi não tem a pretensão de disputar o governo, pelo menos não tinha naquele momento, ele aceitou. Essa é a verdade. Só queria pedir licença aos senhores para ir aos telespectadores, mandar um abraço para Aparecida Silva, de Belo Horizonte, Luiz Carlos, lá de Umuarama, no Paraná, onde é publicado o jornal que eu leio muito, Tribuna Hoje. E eu gostaria de pedir licença aos telespectadores para chamar mais um intervalo para o nosso último bloco. Você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 335 58432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Voltamos já.